Aqui não é depósito de velha. Essas palavras ainda ecoam nos meus ouvidos como um martelo batendo no ferro frio, reverberando pelas paredes da minha memória como um eco que se recusa a morrer. Foram as últimas que meu filho Fernando me disse antes de jogar minhas 2 malas na calçada, ali na frente daquela casa que eu havia comprado para ele há 15 anos, pagando com o suor do meu trabalho e o amor incondicional de mãe. Eu estava ali parada, aos 72 anos, olhando para minhas poucas posses espalhadas no concreto sujo da rua, sentindo o peso da humilhação descer sobre meus ombros como uma capa de chumbo que ameaçava me esmagar. O sol estava forte naquela manhã de setembro de 2019 e as lágrimas que escorriam pelo meu rosto pareciam evaporar antes mesmo de tocarem o chão. Os vizinhos observavam pelas janelas, alguns com pena nos olhos, outros com aquela curiosidade mórbida que as tragédias alheias despertam. Eu podia sentir seus olhares como agulhas perfurando minha dignidade já despedaçada. Mas deixe-me contar direito essa história, porque o que aconteceu depois... Bem, depois eu descobri que às vezes a vida nos reserva surpresas que nem nossa imaginação mais fértil consegue antever. Descobri que a vingança mais doce não é aquela que planejamos, mas aquela que a própria vida se encarrega de orquestrar. Meu nome é Helena Aparecida dos Santos, e durante 50 anos fui professora primária aqui em São Bernardo do Campo. Comecei a lecionar em 1969, quando tinha apenas 22 anos e acabara de me formar no magistério. Naquela época, ser professora era uma profissão respeitada, quase venerada. As crianças se levantavam quando entrávamos na sala, os pais nos tratavam com reverência, e nós realmente acreditávamos que estávamos moldando o futuro do país. Casei-me jovem com José Henrique dos Santos, um operário da indústria metalúrgica que conheci numa festa da igreja. Ele era um homem bom, trabalhador, sonhador. Juntos, construímos uma família e sonhamos com um futuro próspero para nossos filhos. Primeiro veio Rosana, em 1972, depois Paulo, em 1975 e, por último, Fernando, em 1977. 3 crianças que se tornaram o centro do nosso universo. A vida era difícil, mas éramos felizes. José trabalhava de dia na fábrica e eu dava aulas na escola municipal. Nas noites, ele estudava, sonhando em um dia ter seu próprio negócio. Eu corrigia cadernos e preparava as aulas do dia seguinte, sempre com uma das crianças no colo ou brincando ao meu redor. Nossa casa era pequena, apenas 2 quartos, mas estava sempre cheia de amor, risadas e esperança. Lembro-me das manhãs em que acordávamos todos juntos, José preparando o café enquanto eu arrumava as crianças para a escola. Fernando, sendo o caçula, era o mais manhoso, sempre querendo ficar mais um pouquinho na cama. "Vem, meu príncipe", eu dizia, carregando-o no colo até a mesa do café. "A mamãe precisa ir trabalhar para comprar seus brinquedos." Ele me abraçava forte e dizia: "Mamãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para você morar." Como as promessas das crianças parecem sinceras quando são pequenas. Em 1985, quando Fernando tinha apenas 8 anos, nossa vida desmoronou como um castelo de cartas. José sofreu um acidente grave na fábrica. Uma máquina defeituosa prensou sua mão direita e parte do braço. Ficou internado por 3 meses, passou por várias cirurgias, mas nunca mais conseguiu trabalhar da mesma forma. A empresa, numa demonstração cruel de como tratava seus funcionários, o demitiu alegando que ele não tinha mais condições de exercer suas funções. José nunca se recuperou emocionalmente daquele golpe. O homem forte e sonhador que eu conhecera se transformou numa sombra triste e amargurada. Começou a beber, a ter crises de depressão profunda, a se isolar de todos nós. Eu tentava ajudá-lo, levava-o ao médico, conversava, chorava junto com ele, mas era como tentar segurar água com as mãos. Em novembro de 1987, José não aguentou mais. Numa manhã fria de domingo, enquanto as crianças brincavam no quintal e eu preparava o almoço,
Ele saiu de casa dizendo que ia comprar pão. Nunca mais voltou. Encontraram seu corpo 3 dias depois no rio Tamanduateí. O laudo dizia morte acidental, mas todos sabíamos a verdade. José havia desistido da vida, desistido de nós, desistido de lutar. Eu fiquei sozinha com 3 crianças. Rosana com 15 anos, Paulo com 12 e Fernando com 10. Sozinha, viúva, com um salário de professora que mal dava para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Foram os anos mais difíceis da minha vida. Trabalhava de manhã na escola municipal, à tarde dava aulas particulares e à noite costurava para fora. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, mas nunca deixei faltar nada para meus filhos. Rosana, a mais velha, assumiu responsabilidades de adulto muito cedo. Cuidava dos irmãos menores, ajudava com a casa, nunca reclamava das privações. Paulo era um menino doce e estudioso, nunca me deu trabalho. Mas Fernando era diferente. Talvez por ser o caçula, talvez por ter sido mais afetado pela morte do pai, ele se tornou uma criança difícil, rebelde, sempre me desafiando. Por que meu pai morreu? Ele perguntava constantemente. Por que não temos dinheiro como os outros meninos? Por que você não arranja outro marido para cuidar da gente? Eram perguntas que eu não sabia responder, dores que eu não sabia curar. Tentava compensar com amor, com atenção, mas às vezes sentia que não era suficiente. Durante todos esses anos difíceis, mantive a esperança de que meus filhos cresceriam, estudariam, teriam uma vida melhor que a minha. Sonhava em vê-los formados, casados, felizes. E principalmente sonhava que um dia eles entenderiam o sacrifício que fiz, que reconheceriam o amor incondicional que dediquei a eles. Rosana foi a primeira a sair de casa. Casou-se aos 20 anos com um rapaz bom. Mudou-se para Santos, onde ele trabalhava no porto. Paulo terminou o ensino médio e conseguiu um emprego numa oficina mecânica. Sempre foi habilidoso com as mãos. Aos 21 anos, casou-se com uma moça da vizinhança e se mudaram para o interior, onde ele montou sua própria oficina. Fernando foi o último a sair de casa, e talvez por isso eu tenha me apegado mais a ele. Estudou até o ensino médio, arranjou emprego numa empresa de logística e parecia estar se estabilizando na vida. Aos 27 anos, conheceu Marlene numa festa e se apaixonou perdidamente. Ela era uma moça bonita, mas sempre tive a impressão de que olhava para as pessoas como se estivesse calculando o que podia tirar delas. Em 2004, Fernando veio me procurar com os olhos brilhando. Mãe, eu vou casar com a Marlene. Que bom, filho. Estou muito feliz por você. Mãe, eu queria conversar uma coisa com a senhora. A gente queria ter nossa casa própria, começar a vida direito, mas eu não tenho dinheiro para a entrada. A senhora não poderia me ajudar? Olhei para meu filho, aquele homem de 27 anos que ainda me chamava de senhora quando queria alguma coisa e senti o coração apertado. Durante todos aqueles anos, havia juntado cada centavo que sobrava. 45 mil reais que guardava religiosamente numa caderneta de poupança, sonhando com o dia em que pudesse parar de trabalhar e descansar um pouco. Quanto você precisa, filho? 40 mil reais, mãe. É exatamente o valor da entrada da casa que a gente escolheu. 40 mil reais. Quase todas as minhas economias. O dinheiro que representava anos de privação, de trabalho extra, de sonhos guardados na gaveta. Mas era meu filho, era o amor da minha vida pedindo ajuda para ser feliz. Tá bom, Fernando. Mamãe vai te ajudar. Ele me abraçou forte, como não fazia desde criança. Mãe, a senhora salvou minha vida. Eu prometo que um dia vou retribuir tudo isso. A senhora vai ver. Eu vou cuidar da senhora quando ficar velhinha. Promessas, promessas. Como elas soam doces quando são feitas e amargas quando são quebradas. 2 dias depois, fomos juntos ao banco. Saquei 40 mil reais da minha poupança e entreguei a ele.
Vi meu dinheiro sumir da minha conta, como se estivesse vendo minha segurança evaporar, mas o sorriso do Fernando me consolava. É para meu filho, eu repetia para mim mesma. É para ele ser feliz. A casa ficava no Jardim Silvina, um bairro de classe média baixa, mas era bonita, com 3 quartos, sala, cozinha e um quintalzinho nos fundos. Fernando e Marlene se casaram em dezembro de 2004, numa festa simples, mas alegre. Dançamos juntos na festa, ele me agradeceu mais uma vez, e eu me senti a mãe mais feliz do mundo. Nos primeiros anos, tudo correu bem. Fernando pagava as prestações em dia, Marlene engravidou e nasceram Gabriel e Sofia, meus netos queridos. Eu os visitava regularmente, levava presentes, cuidava das crianças quando eles precisavam sair. Era a vovó coruja clássica, babando pelos netos, fazendo tudo por eles. Mas conforme os anos passavam, percebi que Fernando estava mudando. As visitas ficaram mais raras, os telefonemas mais escassos. Quando eu aparecia na casa dele, sentia que estava incomodando. Marlene me recebia com educação forçada e Fernando parecia sempre ocupado demais para conversar. Mãe, a senhora não precisa vir aqui toda semana, ele me disse certa vez. As crianças estão crescendo, têm suas atividades e nós temos nossa rotina. Mas, filho, eu só quero ajudar, passar um tempo com meus netos. Eu sei, mãe, mas às vezes a senhora exagera. A gente precisa de privacidade. Privacidade. Como se eu fosse uma intrusa na vida deles, não a avó das crianças e a mãe dele. Com o tempo, fui espacando as visitas. Uma vez por mês, depois uma vez a cada 2 meses. Gabriel e Sofia iam crescendo sem conhecer direito a vovó Helena. Quando eu os encontrava na rua, eles me cumprimentavam com educação, mas sem aquele carinho caloroso que eu esperava dos netos. Em 2015, me aposentei após 50 anos de magistério. A festa de aposentadoria foi pequena, apenas alguns colegas de trabalho e meus filhos. Fernando chegou atrasado e saiu cedo, alegando que tinha compromissos. Rosana veio de Santos especialmente para a festa, Paulo desceu do interior. Eles demonstraram carinho, gratidão, reconhecimento. Fernando demonstrou pressa. Os primeiros anos de aposentadoria foram tranquilos. Morava num apartamento pequeno, mas confortável, tinha minha pensão, algumas economias que conseguira juntar novamente. Lia muito, assistia televisão, cuidava das plantinhas na varanda. Às vezes sentia solidão, mas me consolava pensando que era natural nessa fase da vida. Rosana me visitava uma vez por mês, sempre trazia os filhos. Paulo ligava regularmente, vinha me ver nas datas importantes. Fernando aparecia no Natal e no meu aniversário, sempre apressado, sempre com a desculpa de que tinha muito trabalho. Em 2018, começaram os rumores de que o prédio onde eu morava seria vendido. O proprietário queria vender o terreno para uma construtora que planejava demolir tudo e construir um shopping center. No início, não acreditei. Era minha casa há 15 anos, conhecia todos os vizinhos, tinha minha rotina estabelecida. Mas em janeiro de 2019 veio a notificação oficial. Todos os inquilinos teriam que desocupar até setembro. Senti o mundo desabar aos meus pés. Aos 72 anos, onde eu iria morar? Com minha pensão, não conseguiria pagar um aluguel muito alto e não tinha dinheiro para comprar outro apartamento. Minha primeira reação foi ligar para os filhos. Rosana, filha, você soube que vão derrubar meu prédio? Soube sim, mãe. Que situação difícil. A senhora já pensou no que vai fazer? Ainda não, filha. Estou tentando encontrar outro apartamento, mas está tudo muito caro. Mãe, eu gostaria muito de ajudar, mas aqui em casa está apertado. Somos 5 pessoas em 2 quartos e com a crise, o João está com o salário reduzido. Entendi a mensagem. Rosana não podia me receber. Liguei para Paulo. Filho, você soube da situação do meu apartamento? Soube sim, mãe. Que chateação, mas a senhora vai dar um jeito, sempre deu. Paulo, eu estava pensando, será que eu não poderia ficar aí com vocês por um tempo?
só até me organizar. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Mãe, é que aqui também está complicado. A Andréia está grávida de novo e a casa é pequena. Além do mais, a senhora não ia se acostumar aqui no interior. É muito parado, não tem nada para fazer. Mais uma porta se fechando. Restava Fernando. Meu caçula, aquele por quem eu havia feito os maiores sacrifícios. Aquele para quem havia dado 40 mil reais para comprar uma casa. Certamente, ele me acolheria. Durante meses, adiei essa conversa. Alguma coisa dentro de mim suspirava que Fernando não seria a solução que eu esperava. Mas em agosto, com apenas um mês para sair do apartamento, não tinha mais escolha. Fernando, filho, preciso conversar com você. Fala, mãe. Você sabe da situação do meu apartamento, né? Que vão derrubar o prédio? Sei, sim. Filho, eu estava pensando, aquela casa tem 3 quartos e vocês usam apenas 2. Será que eu não poderia ficar no 3º quarto por um tempo? Só até eu me organizar, encontrar outro lugar. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando Fernando finalmente falou, sua voz estava fria, distante. Mãe, isso não vai dar certo. A casa é pequena para 5 pessoas. E as crianças estão na adolescência, precisam de privacidade. Mas, filho, eu não atrapalharia ninguém. Eu ficaria no meu canto, ajudaria com as despesas. Não, mãe, definitivamente não. A senhora vai ter que encontrar outra solução. Fernando, essa casa foi comprada com meu dinheiro. Eu dei 40 mil reais para vocês comprarem. Isso foi um presente, mãe? A senhora mesmo disse que era presente de casamento. Agora não pode vir cobrar. Não estou cobrando, filho. Só estou pedindo ajuda. Sou sua mãe. Mãe, eu pago as prestações dessa casa há 15 anos. Ela é minha agora. E eu não posso transformar minha casa numa pensão para velhos. Pensão para velhos. Como se eu fosse uma estranha qualquer, não a mãe dele. Fernando, pelo amor de Deus. Não, mãe. Minha decisão está tomada. A senhora vai ter que se virar. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Meu próprio filho, aquele que chorou no meu colo quando o pai morreu, aquele que eu criei com tanto amor e sacrifício, estava me abandonando na hora em que mais precisava dele. Passei as semanas seguintes numa busca desesperada por um lugar para morar. Visitei dezenas de apartamentos, todos acima do meu orçamento ou em condições péssimas. Os corretores olhavam para mim com pena quando eu explicava minha situação. Senhora de 72 anos, aposentada, procura apartamento pequeno. Eu me sentia como uma mercadoria que ninguém queria comprar. Chegou setembro. Chegou o dia de sair do apartamento. Eu havia conseguido vender alguns móveis, doado outros, mas ainda tinha muitas coisas. 2 malas grandes com roupas e objetos pessoais, uma caixa com fotografias e documentos e uma mochila com alguns livros que não conseguia abandonar. Na noite anterior à mudança forçada, sentei no chão da sala vazia e chorei como não chorava desde a morte do José. Chorei pela solidão, pela ingratidão dos filhos, pela crueldade da vida. Aos 72 anos, eu estava me tornando uma moradora de rua. Mas uma voz dentro de mim sussurrava que não podia desistir. Que ainda havia uma chance, uma última tentativa. Na manhã seguinte, arrumei minhas 2 malas com o que tinha de mais importante. Deixei o resto para o síndico doar e saí do prédio onde havia sido feliz por 15 anos. Peguei um ônibus e fui direto para a casa do Fernando. Não havia avisado que ia, não havia marcado horário. Era minha última cartada, meu último apelo à consciência de meu filho. Cheguei lá por volta das 9 da manhã. O sol já estava forte e eu sentia o peso das malas nos braços. Toquei a campainha e esperei. Marlene apareceu primeiro, com aquela cara de poucos amigos que ela sempre fazia quando me via. Dona Helena, o que a senhora quer aqui tão cedo? Marlene, eu preciso falar com o Fernando. É urgente.
Ele está tomando café, pode esperar aí fora. Esperar aí fora. Como se eu fosse uma vendedora ambulante, não a sogra dela. Fernando apareceu alguns minutos depois, já visivelmente irritado. O que foi, mãe? Por que não ligou antes de vir? Fernando, filho, hoje é o último dia. Eu tive que sair do apartamento, não tenho para onde ir. E o que eu tenho a ver com isso? Filho, eu sou sua mãe, você não pode me deixar na rua. Mãe, eu já falei que aqui não dá. A senhora tem que resolver isso sozinha. Foi quando eu senti a última esperança se esvaindo do meu peito. Fernando, eu dei 40 mil reais para você comprar essa casa. Trabalhei 50 anos, criei você sozinha depois que seu pai morreu. Como você pode me abandonar assim? Mãe, a senhora está sendo dramática. Ninguém está abandonando ninguém. Só estou dizendo que não posso resolver todos os seus problemas. Meus problemas? Fernando, eu só estou pedindo um teto, um cantinho até me organizar. Foi aí que ele explodiu. As veias do pescoço saltaram, o rosto ficou vermelho, e ele gritou de um jeito que os vizinhos toda a rua puderam ouvir. Aqui não é depósito de velha. A senhora acha que pode chegar aqui e se instalar como se fosse dona do pedaço? Essa casa é minha agora. Eu pago as prestações há 15 anos. Senti como se tivessem me dado um tapa na cara. Fernando, você não pode estar falando sério. Estou sim. Ó, pega suas coisas e vai procurar seus outros filhos. Vai ver se a Rosana ou o Paulo querem cuidar de você. Eu já fiz minha parte. Sua parte? Que parte, Fernando? Te criar, te educar, te dar dinheiro? Isso tudo foi obrigação sua. Você escolheu ter filhos, agora não pode vir cobrar. Marlene, que até então observava calada, resolveu dar sua contribuição. Dona Helena, a senhora tem que entender. Nós temos nossa vida aqui, nossos filhos. Não dá para ter uma pessoa estranha morando com a gente. Pessoa estranha. Depois de 15 anos sendo a vovó babá, de cuidar dos netos quando eles eram bebês, de levar presentes, de participar dos aniversários, eu era agora uma pessoa estranha. Eu não sou estranha, Marlene. Eu sou a avó das crianças, sou a mãe do seu marido. Era, Fernando cortou seco. A senhora era minha mãe quando eu precisava de dinheiro. Agora que eu tô bem de vida, não preciso mais de mãe pendurada no meu pescoço. Essas palavras caíram sobre mim como pedras. 72 anos de vida, 50 de trabalho, 27 de dedicação absoluta a esse filho. E no final, eu era apenas um peso no pescoço dele. Fernando. Tentei mais uma vez, mas ele não me deixou terminar. Não, mãe, chega. Eu não aguento mais essa sua dependência emocional. A senhora ficou velha e quer que eu carregue esse fardo. Mas eu não vou carregar, não. Fardo. Dependência emocional. Como as palavras podem machucar mais que qualquer violência física. Foi então que ele fez algo que jamais pensei que um filho meu seria capaz de fazer. Pegou minhas 2 malas pesadas e jogou na calçada com tanta força que uma delas se abriu, espalhando minhas roupas pelo chão sujo. Pronto! Agora some daqui e não volta mais! Fiquei ali parada, olhando minhas posses espalhadas na calçada, sob o olhar curioso dos vizinhos que observavam pelas janelas. Algumas roupas íntimas tinham voado com o vento e estavam espalhadas pela rua. Era a humilhação completa, total, absoluta. Mas sabe o que me doeu mais? Não foi nem a crueldade do Fernando, nem os insultos da Marlene. Foi ver meus netos, Gabriel, de 14 anos, e Sofia, de 12, olhando tudo pela janela do quarto deles, presenciando aquela cena terrível e não fazendo nada. Eles, que eu levava ao parque todo domingo quando eram pequenos, que eu ajudava com a lição de casa, que eu fazia bolo de chocolate quando vinham dormir na minha casa. Eles me olharam como se eu fosse realmente uma estranha, uma mendiga incomodando a família deles. Gabriel até acenou timidamente pela janela, mas Sofia puxou ele para dentro e fechou a cortina. Era a rejeição completa, a humilhação absoluta.
Juntei minhas roupas espalhadas com o pouco de dignidade que me restava, fechei as malas como pude e comecei a caminhar pela rua. Não sabia para onde ir. Meus outros filhos tinham deixado claro que não podiam me receber. Eu não tinha amigos íntimos. Durante todos esses anos, minha vida havia girado em torno da família que agora me rejeitava. Caminhei por quase 2 horas pelas ruas do bairro, carregando aquelas malas pesadas, parando em alguns bancos de praça para descansar quando as forças faltavam. O sol estava cada vez mais forte. Eu sentia a garganta seca, mas não tinha coragem de pedir água a ninguém. O orgulho, essa coisa terrível que às vezes nos sustenta e às vezes nos destrói, não me deixava parecer uma mendiga. As pessoas passavam por mim e olhavam com curiosidade ou pena. Uma senhora de 72 anos, bem vestida, mas visivelmente perdida, carregando malas pelas ruas. Alguns ofereceram ajuda, mas eu agradecia e dizia que estava bem. Como podia explicar que havia acabado de ser expulsa de casa pelo próprio filho? Foi quando passei em frente a uma imobiliária na rua principal, a Moraes em Associados. Parei na frente da vitrine e fiquei olhando as fotos das casas à venda, mais por desespero que por esperança real. Será que com minha pensão eu conseguiria financiar alguma coisa? Será que ainda havia uma saída? Havia uma casa na vitrine que me chamou a atenção. Era pequena, simples, mas tinha uma varanda bonita, cheia de plantas. O preço estava escrito: 80 mil reais à vista ou 90 mil reais financiado. 80 mil reais. Eu tinha exatamente 83 mil na conta, fruto do FGTS que havia sacado quando me aposentei, e de algumas economias que conseguira juntar novamente nos últimos anos. Por um momento louco pensei, e se eu comprasse essa casa? Seria uma loucura gastar todas as minhas economias de uma vez, mas o que mais eu tinha a perder? Estava na rua, sem perspectiva, sem família que me quisesse. Pelo menos teria um teto sobre a cabeça. Respirei fundo e entrei na imobiliária. A recepcionista, uma moça nova de uns 20 e poucos anos, me olhou com simpatia genuína. Boa tarde, senhora. Em que posso ajudá-la? Boa tarde, filha. Eu vi uma casinha na vitrine e gostaria de saber mais informações. Claro! Qual delas despertou seu interesse? Apontei para a foto da casinha com a varanda florida. A moça que disse se chamar Carla puxou a ficha do imóvel no computador. Ah, essa é uma gracinha mesmo. É aqui pertinho, no Jardim das Flores, a uns 10 minutos daqui. A proprietária é uma senhora bem idosa que se mudou para a casa da filha e quer vender rapidinho. A senhora quer dar uma olhada? Olhei para minhas malas ali no chão da imobiliária e pensei, por que não? Eu tinha o dinheiro, tinha os documentos comigo na bolsa. Era uma decisão desesperada, mas talvez fosse também uma oportunidade. Quero sim, filha. Carla chamou o corretor responsável, um rapaz de uns 30 anos chamado Diego, e ele se ofereceu para nos levar até a casa. Vamos no meu carro, dona. Helena, dona Helena. Dona Helena, vamos dar uma olhada nessa casa. Tenho certeza de que a senhora vai gostar. Durante o trajeto de 10 minutos, Diego me contou sobre o bairro. É um lugar tranquilo, dona Helena. Casas pequenas, vizinhança boa, comércio pertinho, perfeito para quem quer sossego. Chegamos a uma rua arborizada, com casas simples mas bem cuidadas. A casa em questão era realmente pequena. 2 quartos, uma sala, cozinha americana e banheiro, mas estava em bom estado e tinha um quintalzinho nos fundos onde eu poderia plantar minhas flores. A varanda da frente era um charme, com um pé de jasmim que perfumava toda a entrada. É uma casa de senhora mesmo, disse Diego. A dona Cecília, que morava aqui, era uma professora aposentada como a senhora. Morou sozinha aqui por 10 anos, cuidou da casa com muito carinho. Uma professora aposentada como eu. O destino às vezes prega peças estranhas. Entramos na casa e senti uma paz que há muito não experimentava. Era simples, mas aconchegante.
O piso era de cerâmica clara, as paredes pintadas de branco, os cômodos pequenos, mas funcionais. Pela janela da sala, podia ver o quintal com algumas árvores frutíferas. "Quanto está custando mesmo?" perguntei, embora já soubesse a resposta. R$ 80.000 à vista, ou 90.000 financiado, confirmou Diego. É um bom preço para a região. Fiquei alguns minutos caminhando pela casa, imaginando como seria morar ali. Minha cama no quarto maior, uma poltrona na sala para ler, um cantinho na cozinha para tomar meu café da manhã. Pela primeira vez no dia, consegui visualizar um futuro. "Eu levo", disse de repente, surpreendendo a mim mesma. Diego e Carla se olharam surpresos. "A senhora tem certeza? Não quer pensar um pouquinho, conversar com a família?" Ri amargo pela primeira vez no dia. "Família? Que família, filho? Eu levo a casa sim. Hoje mesmo, se for possível." Voltamos para a imobiliária e Diego começou a providenciar a papelada. "Dona Helena, como a senhora quer pagar? Tem o dinheiro na conta?" "Tenho sim, R$ 83.000 na poupança. Posso transferir agora mesmo." Enquanto Diego preparava os documentos, Carla me ofereceu um cafezinho e me perguntou se eu estava bem. "A senhora parece meio abalada, Dona Helena. Aconteceu alguma coisa?" Foi aí que desabei. Sentada naquela sala de imobiliária, tomando café com uma menina que mal me conhecia, contei toda a história da manhã. Como havia sido humilhada pelo próprio filho, jogada na rua como um móvel velho que não serve mais, tratada como lixo depois de uma vida inteira de dedicação. Carla me ouviu com atenção, balançando a cabeça indignada. "Nossa, Dona Helena, que absurdo! Como um filho pode fazer isso com a própria mãe? Que ingratidão!" "Pois é, filha. 72 anos de vida, 50 de trabalho, 3 filhos criados sozinha depois que o pai morreu, e no final você descobre que não vale nada para ninguém." "Não diga isso, Dona Helena, a senhora vale muito sim. Olha só, está comprando uma casa nova, começando uma vida nova aos 72 anos. Isso é muita coragem." Diego voltou com os papéis organizados. "Dona Helena, consegui agilizar tudo aqui. A dona Cecília está internada num asilo, mas a filha dela tem procuração para fazer a venda. Se a senhora quiser, podemos fechar o negócio ainda hoje." "Então vamos fechar." Assinei todos os papéis com mãos que já não tremiam mais. Fiz a transferência bancária pelo aplicativo do banco no celular de Diego. Em questão de minutos, transferi R$ 80.000, todas as minhas economias, toda a minha segurança financeira, todo o meu futuro, para comprar aquela casinha que havia conhecido há apenas 2 horas. Peguei as chaves que ainda cheiravam a novo e senti como se estivesse segurando a chave da minha liberdade. "Pronto", disse Diego. "A casa é sua, Dona Helena. Bem-vinda ao seu novo lar." Carla se ofereceu para me levar até a casa nova. "A senhora não vai conseguir carregar essas malas a pé até lá e hoje já passou por muita coisa." Aceitei com gratidão. Durante o caminho, ela me contou um pouco da própria história. "Meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos, Dona Helena, e ficaram brigando tanto que esqueceram que eu existia. Tive que me virar sozinha desde cedo, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Por isso eu entendo um pouco da dor da senhora. Família nem sempre é quem tem nosso sangue." Chegamos na minha casa nova quando o sol estava se pondo. Abri a porta com as chaves que ainda pareciam irreais na minha mão e entrei no que seria, a partir daquele momento, meu lar. A casa cheirava a lavanda e limpeza, tinha um silêncio acolhedor, uma paz que eu não sentia há muito tempo. "Obrigada, filha", disse para Carla na porta. "Você foi um anjo na minha vida hoje. Se não fosse por você e pelo Diego, eu não sei o que teria feito." "Imagina, Dona Helena. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só ligar na imobiliária. A gente fica aqui do lado e agora a senhora é nossa vizinha de trabalho." Fiquei sozinha na casa vazia. Minhas 2 malas pareciam ridiculamente pequenas naquele espaço que agora era meu.
Sentei no chão frio da sala e finalmente permiti que todas as emoções do dia viessem à tona. Chorei pela ingratidão dos filhos, pela solidão, pelos anos que dediquei a uma família que me jogou fora quando não precisava mais de mim. Chorei pela humilhação pública, pelas roupas espalhadas na calçada, pelos olhares de pena dos vizinhos. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir que havia lavado toda a dor para fora do peito. Depois, levantei, sequei o rosto e comecei a pensar praticamente. Primeira coisa, comprar pelo menos um colchão para poder dormir. Segunda, providenciar alguns móveis básicos para tornar a casa habitável. Terceira, decidir como ia viver dali para frente com os poucos recursos que me restavam. Saí para fazer compras numa loja de móveis que Diego havia mencionado, a poucas quadras de casa. O vendedor, vendo que eu estava sozinha e carregando apenas uma bolsa pequena, deve ter pensado que eu não tinha muito dinheiro para gastar. Olha, senhora, esse colchão aqui é mais em conta, só que é bem simples. Para a senhora deve servir... Moço, o interrompi com firmeza. Eu quero o melhor colchão que vocês têm. Ortopédico, de casal, com box, travesseiros, lençóis, tudo da melhor qualidade. E também quero uma mesa de jantar, cadeiras, um sofá confortável, geladeira, fogão e televisão. A expressão dele mudou completamente. Ah, desculpe, senhora. Pensei que... Deixe-me mostrar nossas melhores opções. Comprei um conjunto completo para mobiliar a casa. Quarto de casal com guarda-roupa grande, sala de jantar com mesa para 6 pessoas, sofá de 3 lugares, eletrodomésticos de primeira linha. Tudo à vista, dinheiro que restava na conta. O valor total deu R$15 mil. Uma fortuna para quem acabara de gastar quase todas as economias, mas eu estava determinada a criar um lar digno para mim mesma. O gerente da loja ficou tão impressionado com a compra à vista que ofereceu desconto de 10% e entrega gratuita para o mesmo dia. A senhora tem bom gosto, disse ele. Esses móveis vão durar uma vida toda. Uma vida toda. Aos 72 anos, quanto tempo me restava? Mas qualquer que fosse, seria vivido com dignidade. Os entregadores chegaram às 7 da noite e montaram tudo com cuidado. Quando eles foram embora, eu tinha uma casa de verdade. Pela primeira vez desde a manhã terrível, pude sentar numa cadeira de verdade, na minha própria mesa, na minha própria casa. Liguei para Rosana em Santos. Filha, sou eu, sua mãe. Oi, mãe, como está? Estava preocupada. Hoje era o dia de sair do apartamento, né? Conseguiu se organizar? Consegui sim, filha. E contei tudo. A humilhação na casa do Fernando, a compra da casa por impulso, os móveis novos. Rosana ficou atônita. Mãe, que horror o que o Fernando fez. Eu não acredito que ele foi capaz de uma coisa dessas. E a senhora comprou uma casa inteira num dia? Meu Deus, que coragem! Rosana, filha, eu não tinha escolha. Era isso ou virar mendiga na rua. Mãe, eu me sinto péssima por não ter oferecido para a senhora vir para cá. É que realmente está apertado, mas a gente daria um jeito. Não, filha, você fez certo. Cada um tem sua vida, suas limitações. E olha só, no final deu tudo certo. Tenho minha casinha própria agora. E o Fernando? A senhora vai perdoar ele? Não sei, Rosana. Não sei se algumas coisas têm perdão. Mas agora não quero pensar nisso. Quero apenas viver em paz. Conversamos mais um pouco. Rosana prometeu vir me visitar no próximo final de semana para conhecer a casa nova. E disse que ia ligar para Paulo contar o que havia acontecido. Desliguei o telefone e fui tomar o primeiro banho no meu banheiro novo. A água quentinha caindo nas minhas costas doloridas foi como um alívio divino. Olhei no espelho embaçado do banheiro e vi uma mulher diferente. Os cabelos grisalhos estavam despenteados. O rosto mostrava o cansaço do dia terrível, mas havia algo novo nos olhos. Era determinação, era força, era a descoberta de que eu ainda era capaz de lutar por mim mesma.
Preparei um chá na cozinha nova, sentei no sofá novo e liguei a televisão nova. Estava assistindo o Jornal da Noite quando o telefone tocou. Era Paulo. Mãe, a Rosana me contou tudo. Eu não acredito no Fernando. Que desgraçado. Paulo, filho, não xinga seu irmão. O que passou, passou. Não passou nada, mãe. Isso não tem perdão. A senhora criou a gente sozinha, se sacrificou por nós, e ele tem a cara de pau de jogar a senhora na rua? Filho, as pessoas às vezes fazem coisas que depois se arrependem. Mãe, pare de defender ele. O Fernando sempre foi egoísta, sempre achou que o mundo girava em volta dele, e agora mostrou que tipo de pessoa realmente é. Paulo estava mais indignado que eu mesma. Prometeu descer para São Paulo na semana seguinte para conhecer minha casa nova e dar uma palavrinha no Fernando. Não, Paulo, deixa pra lá. Eu não quero que vocês briguem por minha causa. Mãe, alguém tem que falar algumas verdades para aquele ingrato. Depois de muito convencer, Paulo concordou em não procurar Fernando. Pelo menos não ainda. Dormi na minha cama nova, nos lençóis novos, no meu quarto novo. Foi uma das melhores noites de sono que tive em anos. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava dormindo num lugar que era verdadeiramente meu. Na manhã seguinte, acordei cedo com os pássaros cantando lá fora. Fiz meu café na cozinha nova, sentei na varanda com a xícara fumegante e observei o movimento da rua. Era um bairro pacato, com pessoas indo trabalhar, crianças a caminho da escola, um ritmo tranquilo de interior. Uma senhora que morava na casa ao lado apareceu na cerca. Bom dia, você deve ser a nova moradora da casa da Dona Cecília. Bom dia, sou sim, sou Helena. Eu sou Marta, sua vizinha. Seja bem-vinda ao bairro. A Dona Cecília era uma gracinha, tenho certeza de que você também será. Conversamos por alguns minutos. Dona Marta me contou sobre os outros vizinhos, sobre o comércio local, sobre as atividades da igreja do bairro. Era reconfortante sentir-me acolhida por alguém depois de ter sido rejeitada pela própria família. Helena, hoje à tarde vou fazer um lanchinho aqui em casa para algumas amigas da vizinhança. Por que você não vem? Vai conhecer a turma. Aceitei o convite sem hesitar. Há anos não fazia amizades novas. Durante toda a minha vida adulta, meu círculo social havia se resumido às colegas de trabalho da escola e à família. Agora que me aposentara e a família havia me descartado, era hora de descobrir quem eu era, além de professora e mãe. Passei a manhã organizando a casa, desempacotando minhas poucas roupas, arrumando os móveis do jeito que achava melhor. Era incrível como aquele espaço pequeno estava se transformando rapidamente num lar aconchegante. Às 15h, fui para o lanchinho na casa da Dona Marta. Conheci 4 outras senhoras da vizinhança. Dona Carmen, de 68 anos, viúva há 10. Dona Lúcia, de 75, que morava com uma filha, mas passava o dia sozinha porque a filha trabalhava. Dona Rosa, de 63, divorciada recentemente depois de 40 anos de casamento. E Dona Teresa, de 70, que nunca havia casado e trabalhara a vida toda como enfermeira. Todas tinham histórias parecidas com a minha. Filhos que não davam atenção, solidão, sentimento de inutilidade depois da aposentadoria. Mas ali, naquela mesa, tomando café e comendo bolo de fubá feito pela Dona Marta, elas pareciam felizes e animadas. Sabe, Helena, disse Dona Carmen, no começo, quando meu marido morreu, eu achei que minha vida havia acabado. Ficamos casados 50 anos, eu não sabia nem como pagar uma conta de luz, mas depois descobri que tinha uma vida inteira pela frente. Comecei a fazer artesanato, a viajar com grupos da terceira idade, a ler os livros que sempre quis ler e nunca tive tempo. Descobri que velhice pode ser libertação. É verdade, concordou Dona Teresa. Eu sempre trabalhei tanto no hospital que nunca parei para pensar em mim. Agora, aposentada, estou fazendo um curso de pintura, outro de italiano na biblioteca municipal e até comecei a namorar um senhor que conheci na hidroginástica do posto de saúde. Todas riram,
E eu ri junto. Fazia tempo que não ria de verdade, que não me sentia parte de um grupo. E você, Helena? Qual é sua história? Como veio parar aqui no bairro? Contei mais uma vez sobre a humilhação do dia anterior. Mas desta vez foi diferente. Não senti pena de mim mesma. Senti raiva. Raiva da injustiça, da ingratidão, da falta de respeito. Minha filha, disse Dona Rosa, mexendo o açúcar no café. Você fez a coisa certa. Filho que não respeita a mãe, não merece mãe. Agora é hora de viver para você. Mas como? Eu passei 72 anos vivendo para os outros. Primeiro para meus pais, depois para meu marido, depois para meus filhos. Não sei nem por onde começar a viver para mim. Começa devagar, sugeriu Dona Lúcia. Um pouquinho a cada dia. Um hobby novo, um curso, uma amizade nova. Você tem saúde, tem casa própria, tem liberdade. Use isso. Aqui no bairro tem tudo, disse Dona Marta. Tem aula de hidroginástica no posto, tem coral na igreja, tem grupo de leitura na biblioteca, tem curso de artesanato no centro comunitário. Você vai ver como a vida pode ser boa quando a gente faz o que gosta. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de ideias e o coração mais leve. Peguei um papel e comecei a fazer uma lista de coisas que sempre quis fazer e nunca tive tempo. Aprender a tocar violão, fazer um curso de culinária, viajar para a praia, ter um jardim bonito, ler todos os clássicos da literatura que ensinava, mas nunca tive tempo de ler com calma, aprender a dirigir, fazer novas amizades. A lista ficou enorme. Aos 72 anos, eu estava descobrindo que tinha sonhos. Nos dias seguintes, minha vida ganhou uma nova rotina. Acordava cedo, tomava café na varanda ouvindo os pássaros, ia ao mercado fazer compras, voltava para casa e cuidava do jardim. Comprei mudas de flores e plantas, ferramentas de jardinagem, mangueira nova. O quintal dos fundos estava se transformando num pequeno paraíso. Rosana veio no primeiro final de semana, como havia prometido, trazendo o marido e os 2 filhos adolescentes. Ficaram impressionados com a rapidez da minha adaptação. Mãe, a senhora está diferente, observou Rosana, olhando a casa arrumada com carinho. Parece mais, sei lá, mais viva. É que eu estou viva, filha. Pela primeira vez em muito tempo, estou vivendo para mim. E está feliz mesmo? Não está se sentindo sozinha? Rosana, solidão e ficar sozinha são coisas diferentes. Eu estava me sentindo sozinha quando vivia cercada de família que não me valorizava. Agora estou sozinha, mas não solitária. Tenho minha casa, meus projetos, minhas vizinhas novas. Paulo também veio me visitar na segunda semana, dirigindo 4 horas desde o interior. Trouxe a esposa grávida e o filho pequeno. Mãe, que casa bonita! A senhora tem muito bom gosto. Obrigada, filho. Quer ver o jardim? Estou plantando rosas ali no canto. Passamos a tarde conversando, colocando o papo em dia. Paulo estava indignado com Fernando e queria ir falar com ele. Não, Paulo. Deixa pra lá. Eu não quero que vocês briguem por minha causa. O que aconteceu, aconteceu. Agora eu estou bem. Mas, mãe, a senhora não pode deixar passar. Ele foi muito cruel. Paulo, filho, às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Se o Fernando não tivesse me expulsado de casa, eu nunca teria descoberto que ainda posso ser feliz sozinha. E era verdade. Nas semanas que se seguiram, minha vida ganhou uma rotina nova e prazerosa. Me inscrevi na hidroginástica do posto de saúde às segundas, quartas e sextas. Comecei um curso de violão no centro comunitário às terças e quintas. Entrei para o grupo de leitura da biblioteca, que se reunia aos sábados de manhã. Domingos eram para mim mesma: leitura, televisão, jardinagem, cozinhar algo especial. Também me inscrevi numa autoescola e, aos 72 anos, comecei a aprender a dirigir. O instrutor, um rapaz jovem que podia ser meu neto, ficou surpreso no primeiro dia.
Dona Helena, com essa idade a senhora ainda quer tirar carteira? Por que não, filho? Sempre quis dirigir, mas meu marido nunca deixou. Depois ele morreu e eu nunca tive coragem. Agora tenho tempo e dinheiro para realizar esse sonho. As aulas de direção eram uma aventura. Eu, que sempre fui cautelosa na vida, estava aprendendo a lidar com uma máquina de 1 tonelada nas ruas movimentadas da cidade. Mas era emocionante, libertador. Cada aula era uma pequena vitória sobre meus próprios medos. 2 meses depois da mudança, eu estava na feira comprando verduras quando esbarrei com Marlene, minha ex-nora. Ela me viu também e ficou visivelmente sem graça. Oi, dona Helena. Oi, Marlene. Como vão as coisas? Bem, e a senhora? Soube que está morando aqui no bairro. Estou sim. Comprei uma casinha aqui perto. Estou muito bem, obrigada. Ela parecia querer dizer alguma coisa, mas não sabia como começar. Ficou ali, mexendo nervosamente na alça da bolsa, evitando meu olhar. Dona Helena, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquele dia. O Fernando estava muito nervoso, não queria dizer aquelas coisas. Marlene, não precisa pedir desculpas por ele. Vocês deixaram muito claro o que pensam sobre mim. Está tudo bem. Não está não, dona Helena. As crianças ficaram muito tristes depois. Eles perguntam por que a vovó não aparece mais, por que o papai ficou bravo com a senhora. Senti um aperto no peito. Meus netos. Eles eram inocentes nessa história toda. E o que vocês respondem? Que a senhora estava ocupada, que tinha se mudado para longe. Marlene, você pode dizer para eles que se quiserem vir me visitar, eles são sempre bem-vindos na minha casa, mas só eles. Eu não quero confusão com o Fernando. Tá bom, dona Helena, eu vou conversar com eles. Eles sentem muita saudade da senhora. Voltei para casa pensativa. Por mais que eu estivesse construindo uma vida nova e boa, a ausência dos netos doía. Eles não tinham culpa dos erros dos pais. Gabriel e Sofia haviam sido uma alegria na minha vida, e eu sentia falta dos abraços carinhosos, das conversas sobre escola, dos momentos em que eles me chamavam de vovó querida. No sábado seguinte, estava regando as plantas quando toquei a campainha. Era Gabriel, meu neto mais velho, com uma expressão tímida no rosto. Vovó, que saudade! Me abracei nele, sentindo aquele cheiro de adolescente que eu conhecia desde que ele nasceu. Oi, meu amor. Entra, vem conhecer a casa nova da vovó. Ele entrou meio hesitante, olhando tudo com curiosidade. A casa estava arrumada com capricho, cheia de plantas, com cheiro de bolo que eu havia feito pela manhã. Vovó, que casa bonita! É tudo seu? É sim, meu neto. A vovó comprou essa casinha para morar sozinha. Mas por que a senhora não mora mais perto da gente? Por que o papai não deixa a gente visitar a senhora? Era uma pergunta difícil de responder. Como explicar para um menino de 14 anos que o pai dele havia me expulsado de casa? Gabriel, às vezes os adultos têm problemas entre si e as crianças acabam pagando por isso. Seu pai está passando por uns problemas e às vezes descontamos nas pessoas que amamos. Mas eu e a Sofia não fizemos nada de errado. A gente só sente saudade da vovó. Eu sei, meu amor, e vocês não fizeram nada errado mesmo. Por isso podem vir me visitar sempre que quiserem. Esta casa também é de vocês. Passamos a tarde conversando sobre escola, sobre os amigos dele, sobre os planos para o futuro. Gabriel estava crescendo, virando um rapaz, mas ainda tinha aquela doçura de criança que sempre me derreteu o coração. Vovó, posso trazer a Sofia semana que vem? Ela está com vergonha de vir sozinha. Claro que pode, meu neto. Diz para ela que a vovó está com saudade e que tem bolo de chocolate esperando por ela. Quando ele foi embora, prometeu voltar na semana seguinte. E cumpriu a promessa. Na semana seguinte, veio com Sofia, que chegou meio ressabiada, mas logo se soltou quando viu que eu não estava brava com ela. Vovó, desculpa por não ter te defendido naquele dia, ela disse me abraçando forte. Eu queria falar alguma coisa,
mas não sabia o que dizer. Não precisa pedir desculpa, minha princesa. Vocês são crianças, não tinham que se meter em briga de adulto. E assim, os netos começaram a me visitar regularmente, sempre aos sábados de tarde, sempre às escondidas do pai. Eu não incentivava a mentira, mas também não ia privar-me do carinho deles por causa do orgulho ferido do Fernando. Gabriel me ajudava no jardim e estava aprendendo a tocar violão comigo. Sofia gostava de cozinhar e sempre experimentávamos receitas novas juntas. Eles traziam alegria para minha casa, mas não eram mais o centro da minha vida. Eu havia aprendido a ser feliz sozinha, e a companhia deles era um bônus, não uma necessidade. Foi durante uma dessas visitas, numa tarde quente de dezembro, que aconteceu algo que mudaria tudo de novo. Sofia estava me ajudando a fazer brigadeiros para o Natal quando tocaram a campainha. Fui atender pensando que fosse algum vizinho ou talvez o carteiro. Era Diego, o corretor da imobiliária, acompanhado de uma mulher elegante de uns 50 anos. Dona Helena, como está? Oi, Diego. Entra, filho. O que te traz aqui? E quem é a senhora? Dona Helena, esta é a doutora Patrícia Rocha, advogada. Ela representa a família da Dona Cecília, a antiga proprietária desta casa. Meu coração começou a acelerar. Será que havia algum problema com a compra? Algum documento irregular? Por favor, entrem. Aconteceu alguma coisa? Sentamos na sala e Sofia ficou meio escondida na cozinha, curiosa, mas sem jeito de aparecer. Dona Helena, começou a advogada, eu preciso conversar com a senhora sobre uma questão muito importante relacionada à Dona Cecília. Fala, doutora. Estou preocupada. Na verdade, não é motivo para preocupação. É o contrário. Dona Cecília faleceu na semana passada, no asilo onde estava internada. Senti uma tristeza genuína. Nunca conheci Dona Cecília pessoalmente, mas sentia uma conexão estranha com ela, como se fôssemos velhas amigas. Que pena! Ela era professora como eu, não é? Sim, foi professora durante 40 anos, e é exatamente por isso que estou aqui. A advogada abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Dona Cecília deixou um testamento muito específico. Há uma cláusula que se refere diretamente à senhora. Como assim? Eu nem conhecia ela. Pois é, mas ela deixou instruções muito claras. Se esta casa fosse vendida para outra professora aposentada, essa pessoa deveria receber também uma herança que ela deixou guardada especificamente para esse fim. O mundo parou. Sofia deixou cair a colher do brigadeiro no chão da cozinha, fazendo barulho. Eu precisei me apoiar no braço do sofá. Doutora, isso não pode ser verdade. Deve ter algum engano. Não tem engano não, Dona Helena. Conferimos toda a documentação. A senhora é professora aposentada, comprou a casa da Dona Cecília, cumpre todos os requisitos estabelecidos no testamento. Mas que herança é essa? A advogada sorriu pela primeira vez desde que chegou. 200 mil reais, Dona Helena. Dona Cecília deixou uma carta explicando que queria que outra professora pudesse ter uma velhice digna e tranquila, sem preocupações financeiras. 200 mil reais. O número ecoou na minha cabeça como um sino. Era mais dinheiro do que eu havia ganhado em anos de trabalho. Era mais do que eu imaginava ter um dia na vida. Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de incredulidade, de gratidão, de um sentimento que eu não sabia nem nomear. Era como se Dona Cecília, que nunca conheci, fosse uma fada madrinha postuma. Vovó, a senhora ganhou na loteria? Perguntou Sofia, saindo da cozinha de olhos arregalados. Não, meu amor. Ganhei algo muito melhor. Ganhei a prova de que ainda existem pessoas boas no mundo, mesmo depois de mortas. Diego explicou que conhecia a história porque Dona Cecília havia deixado instruções para que a imobiliária participasse do processo. Dona Helena, posso falar uma coisa? O dia que a senhora apareceu na nossa imobiliária, carregando aquelas malas, toda machucada pela ingratidão da família, eu fiquei muito triste.
Mas agora vejo que foi o destino. A senhora veio parar exatamente onde precisava estar. A advogada me explicou todos os detalhes legais. Em 15 dias, após os trâmites burocráticos, eu receberia o dinheiro. A única condição era que eu continuasse morando na casa por pelo menos 2 anos, condição que eu cumpriria com o maior prazer do mundo. Dona Helena, há também uma carta pessoal que Dona Cecília deixou para quem comprasse a casa. Posso entregar agora? Peguei o envelope com mãos trêmulas. Tinha meu nome escrito na frente. Para a professora que comprará minha casa. Como ela sabia que seria uma professora? Era impressionante. Quando eles foram embora, sentei no sofá com Sofia ao meu lado e abri a carta. Estava escrita à mão, com letra caprichada de professora antiga. Querida colega de profissão, se você está lendo esta carta, significa que também dedicou sua vida à educação e que, como eu, chegou ao fim da carreira precisando de um lar digno e de segurança financeira. Trabalhei durante 40 anos ensinando crianças e sempre acreditei que professores deveriam ser mais valorizados pela sociedade. Como isso raramente acontece, resolvi fazer minha parte ajudando uma colega que, como eu, provavelmente se sacrificou pela nobre missão de educar. Espero que o dinheiro que deixo permita que você viva com tranquilidade e realize os sonhos que talvez tenha deixado de lado por falta de recursos. Passei os últimos 10 anos desta casa sozinha, depois que minha filha se mudou. Foram anos de muita paz e reflexão. Aprendi que a solidão pode ser uma companheira gentil quando temos uma casa que nos acolhe e recursos para viver dignamente. Uma das lições mais importantes que aprendi foi que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para descobrir quem somos quando não estamos definidas pelos papéis que exercemos para os outros. Que você use este dinheiro não apenas para viver bem, mas para viver plenamente. Que você se permita sonhar, realizar, ser feliz. Você merece, assim como toda professora que dedicou a vida a formar cidadãos. Cuide bem da minha casa. Ela tem boas energias e já viu muita felicidade dentro de suas paredes. Com carinho e admiração de uma colega de profissão, Cecília Aparecida Rocha PS. Regue bem o jasmim da varanda. Ele floresce o ano todo e perfuma toda a casa. Terminei de ler a carta com os olhos marejados. Sofia estava lendo por cima do meu ombro. Vovó, que carta bonita. Ela parece que conhecia a senhora. É, minha princesa. Acho que ela me conhecia sim. Conhecia minha história, minha luta, meu coração. Naquela noite, liguei para Rosana e Paulo para contar a novidade. Ambos ficaram eufóricos. Mãe, isso é incrível. A senhora merece tudo de bom que a vida pode oferecer. E agora? O que vai fazer com tanto dinheiro? Pensei por um momento antes de responder. Vou realizar todos os sonhos que deixei para depois. E vou ajudar outras pessoas, como essa Dona Cecília me ajudou. E foi exatamente o que fiz. Nos meses seguintes, minha vida se transformou completamente. Com a segurança financeira, pude me dar ao luxo de sonhar grande. Primeiro, terminei o curso de direção e comprei um carro pequeno, um Onix vermelho que me deu a independência total para ir e vir quando quisesse. Aos 73 anos, dirigindo pela primeira vez na vida, me senti como uma adolescente descobrindo o mundo. Viajei para a praia pela primeira vez em décadas. Fui para Guarujá, fiquei numa pousada de frente para o mar durante uma semana inteira. Caminhava pela areia de manhã cedo, tomava banho de mar, lia livros na sombra do guarda-sol. Era uma liberdade que nunca havia experimentado. Fiz o curso de culinária que sempre quis na escola técnica da cidade. Aprendi a fazer pratos sofisticados, técnicas de confeitaria, apresentação artística dos alimentos. Era incrível descobrir novos talentos aos 73 anos. Reformei a casa, deixando-a exatamente do jeito que sempre sonhei. Ampliei a varanda, criei um jardim de inverno, instalei uma banheira de hidromassagem no banheiro. Cada canto da casa refletia meus gostos e personalidade.
Ajudei Rosana a quitar a casa dela em Santos. Mãe, eu não posso aceitar, ela protestou. É muito dinheiro. Filha, eu passei a vida toda sonhando em poder ajudar meus filhos sem me sacrificar. Agora posso fazer isso com alegria, não com sofrimento. Ajudei Paulo a expandir a oficina mecânica no interior, comprando equipamentos novos que ele precisava há anos. Mãe, como posso retribuir isso? Sendo feliz, filho. Apenas sendo feliz. Mas o mais importante foi o projeto que criei em parceria com Diego e Carla da imobiliária. Chamamos de Lar Digno, um programa para ajudar professoras aposentadas em situação de vulnerabilidade a conseguirem moradia própria. Com parte da herança de Dona Cecília, criamos um fundo que oferecia auxílio para a entrada de casas pequenas ou apartamentos. A primeira beneficiada foi Dona Joana, uma professora de 80 anos que morava num quarto alugado num cortiço depois que a família a abandonou. Quando ela recebeu as chaves do apartamento de um quarto que conseguimos para ela, chorou tanto que me fez lembrar do meu próprio choro no dia em que comprei minha casa. Dona Helena, ela disse, segurando minhas mãos, a senhora salvou minha vida. Eu já estava pensando em desistir de tudo. Em 6 meses, o projeto Lar Digno havia ajudado 15 professoras aposentadas. A história se espalhou pelos jornais locais e eu me tornei uma pequena celebridade. A professora que transformou ingratidão em gratidão, dizia uma das matérias. Mas a vida ainda me reservava mais surpresas. Fernando soube da herança, é claro. A notícia se espalhou pelo bairro todo. 6 meses depois de me jogar na rua, ele apareceu na minha porta numa manhã de domingo. Oi, mãe. Oi, Fernando. Ele estava irreconhecível. Mais magro, com olheiras profundas, cabelo despenteado, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Posso entrar? Hesitei por um momento. Parte de mim queria bater a porta na cara dele como ele havia feito comigo. Mas outra parte, a parte que me criou para ser educada e compassiva, não conseguia fazer isso. Pode entrar. Ele olhou a casa reformada com admiração mal disfarçada. Eu havia transformado tudo. Paredes coloridas, móveis novos, plantas por toda parte, quadros bonitos, um ambiente acolhedor e alegre que respirava felicidade. Mãe, que casa bonita! A senhora reformou tudo? Reformei sim, deixei do meu jeito. Ele se sentou no sofá novo, olhando para as mãos como uma criança envergonhada. Mãe, eu vim pedir perdão. Perdão pelo quê, Fernando? Por tudo. Por ter sido ingrato, cruel, desrespeitoso, por ter jogado a senhora na rua como se fosse lixo, por ter esquecido tudo o que a senhora fez por mim durante toda a vida. Sentei na poltrona em frente a ele e fiquei observando. Era estranho ver meu filho, aquele homem de 42 anos, choramingando como uma criança arrependida. O que te fez mudar de ideia, Fernando? Várias coisas. Primeiro, a Rosana e o Paulo me ligaram e falaram umas verdades bem duras. Depois, as crianças ficaram me cobrando, perguntando por que eu tinha sido cruel com a avó deles. Mas o que me fez realmente cair em si foi uma coisa que aconteceu no trabalho. O que aconteceu? Mãe, eu fui demitido. A empresa cortou meu departamento inteiro. Estou desempregado há 4 meses. Senti um aperto no peito. Por mais raiva que eu tivesse dele, ainda era meu filho. E as prestações da casa? Estou atrasado há 3 meses. O banco já começou o processo de execução. Se eu não conseguir quitar os atrasados em 2 semanas, vou perder a casa. A ironia da situação era gritante. A casa que eu havia ajudado a comprar, que ele usou como argumento para me humilhar, agora estava ameaçada. O destino, às vezes, tem um senso de humor muito peculiar. E você veio aqui por quê, Fernando? Para pedir dinheiro? Ele baixou a cabeça ainda mais. Não, mãe. Sei que não mereço ajuda depois do que fiz. Vim pedir perdão mesmo. Precisava que a senhora soubesse que eu me arrependo de tudo. Fernando, você me machucou muito.
Não só no dia que me jogou na rua, mas durante anos você me tratou como se eu fosse um fardo. Eu sei, mãe. Eu sei e não tenho desculpa. Acho que eu estava com raiva da vida. Do papai ter morrido, de ter crescido sem pai, de ter tido que assumir responsabilidade cedo demais. E descontei essa raiva na senhora, que foi quem ficou para aguentar minhas frustrações. Era a primeira vez em anos que ouvia Fernando falar sobre o pai, sobre os sentimentos dele em relação à nossa vida difícil. Filho, eu fiz o melhor que pude. Sei que não foi fácil para vocês crescerem sem pai, mas eu me esforcei. A senhora se esforçou demais, mãe. Trabalhou em dobro, se sacrificou por nós três, e eu fui um ingrato. Quando cresci, quando consegui me estabilizar, em vez de retribuir o amor, eu quis me livrar da obrigação de cuidar da senhora. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu podia ouvir o som dos pássaros no jardim, o tic-tac do relógio de parede, meu próprio coração batendo mais devagar. Fernando, quanto você deve no banco? 15.000 reais de prestações atrasadas, mais multas e juros. 15.000 reais. Uma quantia que antes da herança seria impossível para mim, mas que agora representava menos de um mês dos rendimentos que eu tinha aplicado. E se eu quitar sua dívida? Os olhos dele se arregalaram. Mãe, a senhora faria isso, mesmo depois de tudo? Calma, não terminei. Se eu quitar, a casa vai ficar no meu nome. Você, Marlene e as crianças podem continuar morando lá, mas como inquilinos meus. Vão pagar um aluguel justo, nem caro, nem barato. Mas, mãe, não terminei ainda. Segunda condição. Você vai procurar ajuda psicológica. Terapia, Fernando. Você tem questões mal resolvidas desde a morte do seu pai, e isso está estragando sua vida e machucando as pessoas ao seu redor. Mãe, eu não preciso de psicólogo. Precisa sim. E é condição não negociável. Terceira condição. Você vai tratar toda a família com respeito, principalmente as crianças. Elas não podem pagar pelos seus problemas emocionais. Fernando ficou calado, processando tudo. E se eu não aceitar as condições? Então você resolve sua vida sozinho, como eu resolvi a minha quando você me jogou na rua. Ele suspirou fundo. Tá bom, mãe. Aceito. Todas as condições. Então está decidido. Amanhã vamos no banco resolver essa questão. Fernando se levantou para ir embora, mas parou na porta. Mãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz, por que está me ajudando? Pensei na resposta por um longo momento. Porque aprendi que perdoar não é sobre a pessoa que nos machucou, Fernando. É sobre nós mesmos. Porque os netos não têm culpa dos seus erros. E porque, no fundo, apesar de tudo, você ainda é meu filho. Ele saiu com os olhos marejados e eu fiquei ali na porta, vendo-o caminhar pela rua com os ombros curvados pelo peso da vergonha. Não senti arrependimento pela decisão. Senti paz, mas uma paz diferente da que eu imaginava. No dia seguinte, cumpri minha promessa. Fui ao banco com Fernando, quitei toda a dívida dele e transferi a casa para meu nome. Fiz um contrato de aluguel justo, nem muito caro, nem muito barato. Fernando começou a fazer terapia na semana seguinte e, surpreendentemente, conseguiu um emprego novo em menos de um mês. Mas a história não acabaria ali. Eu havia aprendido que na vida, especialmente quando envolvemos dinheiro e família, as surpresas nunca terminam. 3 meses depois de ter ajudado Fernando, Marlene apareceu na minha casa numa tarde de quarta-feira. Chegou sozinha, sem as crianças, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dona Helena, posso conversar com a senhora? Claro, Marlene, entra. Quer um café? Quero sim, obrigada. Sentamos na cozinha e ela parecia nervosa, mexendo constantemente nas mãos. Dona Helena, eu queria conversar sobre o Fernando. O que tem o Fernando? Ele está pagando o aluguel direitinho, não está dando trabalho.
É exatamente sobre isso que eu quero falar. Ela respirou fundo antes de continuar. A senhora sabe que ele está fazendo terapia? Sei sim. Era uma das condições para eu ajudar com a casa. Pois é, ele está diferente. Conversando mais, sendo mais carinhoso com as crianças, me tratando melhor. Até pediu desculpas para os filhos pelo jeito que tratou a senhora. Isso me surpreendeu positivamente. Que bom, Marlene. Terapia faz bem para todo mundo. Mas tem uma coisa. Ela hesitou, depois continuou. Na terapia, ele descobriu umas coisas sobre ele mesmo, sobre a raiva que ele sentia. E agora ele quer que a senhora volte a fazer parte da nossa família. Quase cuspiu o café. Como assim? Ele quer convidar a senhora para morar com a gente de novo. Diz que a casa é grande, que a senhora podia ficar no quarto que era dos hóspedes, que seria bom para as crianças terem a avó por perto. Ri. Ri alto, gostoso, de um jeito que há muito tempo não ria. Marlene, sua proposta é interessante, mas eu tenho que perguntar. Vocês acham que eu sou louca? Como assim, dona Helena? Há 7 meses vocês me jogaram na rua como lixo. Agora que descobriram que eu tenho dinheiro e uma casa própria, querem que eu volte a ser a vovó babá de vocês? Marlene ficou vermelha. Não é isso, dona Helena. O Fernando realmente mudou. Pode até ser, Marlene, mas eu também mudei. Descobri que posso ser feliz sozinha, que não preciso da aprovação de ninguém para ter valor. Por que eu largaria minha independência para voltar a servir vocês? A senhora não ia servir ninguém. Seria diferente agora. Seria? Quem garante? Quando o dinheiro acabar, quando vocês não precisarem mais da minha ajuda, o que me garante que não vão me jogar fora de novo? Marlene não soube o que responder. Ficou ali, mexendo na xícara de café, visivelmente sem graça. Marlene, pode dizer para o Fernando que eu agradeço o convite, mas estou muito bem onde estou. Se ele quer reconstruir nossa relação, pode começar me tratando com respeito e deixando as crianças me visitarem sem essa de escondido. Ela foi embora cabisbaixa, e eu fiquei pensando na audácia da proposta. Era incrível como a perspectiva das pessoas mudava quando o dinheiro entrava na equação. 2 semanas depois, foi Fernando quem apareceu. Dessa vez, trouxe Gabriel e Sofia junto. Mãe, eu queria conversar com a senhora. As crianças também queriam participar da conversa. Claro, vamos sentar na varanda. Fernando estava visivelmente diferente. Mais calmo, mais centrado. A terapia realmente parecia estar fazendo efeito. Mãe, a Marlene disse que a senhora não quer voltar a morar com a gente. É verdade, Fernando. Não quero. Mas por quê? Eu mudei, estou fazendo terapia, reconheço meus erros. Gabriel, que estava quieto até então, resolveu falar. Vovó, eu queria pedir desculpas. Naquele dia, quando o papai jogou suas coisas na rua, eu devia ter feito alguma coisa. Meu neto, você era apenas uma criança, não tinha que fazer nada. Mas eu me senti mal depois. A Sofia também. A gente conversou e decidiu que quer pedir perdão. Sofia se aproximou e me abraçou. Vovó, desculpa. A gente te ama muito e não queria que você ficasse triste. Senti o coração apertar. Eu amo vocês também, meus amores. Mais que tudo na vida. Então por que não volta para casa? Perguntou Gabriel. Porque a casa da vovó é aqui agora, meu amor. Aqui eu sou dona da minha própria vida. Fernando suspirou. Mãe, eu sei que errei muito. Sei que não mereço perdão. Mas queria uma chance de mostrar que mudei. Fernando, você já está mostrando. Está pagando o aluguel em dia, está cuidando melhor das crianças, está fazendo terapia. Isso já é muito. Mas não é suficiente? Para reconstruir nossa relação, é sim. Para eu voltar a morar na mesma casa que vocês, não. Por quê? Porque eu descobri algo muito importante, filho. Descobri que posso ser feliz sozinha, que não preciso abrir mão da minha independência para ter uma família.
Vocês podem me visitar aqui. Os netos podem passar finais de semana comigo. Podemos ter uma relação boa sem eu precisar morar na casa de vocês. Fernando parecia frustrado, mas estava claramente se esforçando para controlar a raiva. A terapia estava funcionando mesmo. Mãe, eu entendo, mas será que um dia a senhora pode me perdoar completamente? Fernando, perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Significa aprender a conviver com o que aconteceu sem deixar que isso me destrua. E nossa relação pode voltar a ser como antes? Pensei por um momento antes de responder. Não, Fernando, não pode voltar a ser como antes. Mas pode ser diferente. Pode ser melhor. Pode ser baseada em respeito mútuo, não em dependência. Naquele dia, estabelecemos novos termos para nossa relação. Os netos poderiam me visitar quando quisessem. Fernando e Marlene seriam sempre bem-vindos na minha casa, mas com limites claros. Eu não seria mais a mãe que tudo perdoava e tudo sacrificava. Era uma mulher que conhecia seu valor e não abria mão da própria dignidade. Mas a vida ainda tinha uma última surpresa para mim. 1 ano e meio depois de toda essa reviravolta, eu estava regando as plantas numa manhã de sábado, quando chegou um carro importado na minha rua. Desceu dele um homem elegante de uns 50 anos, bem vestido, que olhou para minha casa e caminhou em direção ao portão. A senhora é Dona Helena? Sou sim. Posso ajudá-lo? Meu nome é Roberto Mendes. Sou empresário aqui da região. Gostaria muito de conversar com a senhora sobre uma proposta. Curiosa, o convidei para entrar. Roberto explicou que era dono de uma rede de escolas particulares e havia lido sobre meu projeto Lar Digno nos jornais. Dona Helena, fiquei muito impressionado com seu trabalho. Já ajudaram mais de 50 professoras aposentadas, não é? 53 até agora, confirmei com orgulho. Incrível! E eu tenho uma proposta que pode multiplicar esse impacto por 100. Ele explicou que queria criar uma fundação voltada para o bem-estar de educadores aposentados, oferecendo não apenas ajuda com moradia, mas também assistência médica, atividades culturais, cursos de atualização. E eu gostaria que a senhora fosse a presidente dessa fundação, com um salário de R$ 15.000 mensais, mais benefícios. R$ 15.000 por mês para fazer algo que eu já fazia de coração. Era uma oferta tentadora, mas eu precisava entender as motivações dele. Roberto, posso perguntar por que está interessado nisso? Não me parece o tipo de negócio que dá lucro. Ele sorriu tristemente. Porque minha mãe foi professora durante 30 anos, Dona Helena. Quando se aposentou, ficou numa situação financeira muito difícil. Eu já era bem-sucedido nos negócios, mas estava tão focado em ganhar dinheiro que não prestei atenção nas necessidades dela. Quando finalmente percebi, era tarde demais. Ela morreu sozinha, triste, se sentindo um peso para a família. Entendi. Era culpa, igual a do Fernando, mas canalizada de forma positiva. Roberto, vou aceitar sua proposta, mas com uma condição. Qual? Quero que você procure um psicólogo para lidar com essa culpa em relação à sua mãe. Não podemos fazer um bom trabalho se estamos movidos apenas por remorso. Ele concordou, e assim nasceu a Fundação Cecília Rocha, nome que escolhi para homenagear a professora que mudou minha vida. 2 anos depois, a fundação já havia ajudado mais de 200 professoras aposentadas em 3 estados. Eu viajava pelo país dando palestras, contando minha história, inspirando outras pessoas a não desistirem da vida mesmo quando tudo parece perdido. Fernando continuou fazendo terapia e nossa relação melhorou gradualmente. Não voltamos a ser próximos como antes, mas desenvolvemos um respeito mútuo genuíno. Ele se tornou um pai melhor, um marido mais presente, uma pessoa mais consciente de seus defeitos. Os netos cresceram e se tornaram jovens admiráveis. Gabriel, agora com 18 anos, queria estudar psicologia, inspirado pela transformação do pai. Sofia, com 16, sonhava em ser professora como a vovó.
Rosana e Paulo continuaram sendo os filhos amorosos que sempre foram, mas agora com menos culpa por não poderem me ajudar financeiramente. Nossa relação ficou mais leve, mais genuína. E eu, aos 75 anos, me tornei uma mulher que jamais imaginei que poderia ser. Independente, realizada, respeitada, útil à sociedade. Dirigia meu carro vermelho por aí, viajava quando queria, ajudava quem precisava, tinha uma agenda social ativa. Mas o melhor de tudo era saber que tudo isso havia nascido do pior momento da minha vida. Do dia em que fui humilhada e jogada na rua como lixo. Hoje, 3 anos depois daquele setembro terrível, recebo em minha casa senhoras de todo o país que passaram por situações parecidas. Conto minha história, mostro que é possível recomeçar em qualquer idade, que nossa dignidade não depende do reconhecimento dos outros. Dona Helena, me perguntou uma dessas senhoras outro dia, a senhora não sente raiva do seu filho pelo que ele fez? Não mais, respondi sinceramente. Porque entendi que se ele não tivesse me expulsado de casa, eu nunca teria descoberto quem eu realmente era quando parei de viver apenas para os outros. E era verdade. Fernando, sem saber, me deu o maior presente da minha vida, a oportunidade de me descobrir como mulher independente e forte. 2 semanas atrás, ele apareceu aqui em casa com uma notícia. Mãe, a Marlene está grávida de novo. Que bom, filho, parabéns. Mãe, a gente queria pedir uma coisa. Se for menina, a gente queria dar o nome de Helena, em homenagem à senhora. Senti os olhos marejarem. Fernando, você tem certeza? Tenho sim, mãe. A senhora merece essa homenagem. E quero que minha filha cresça conhecendo a história da avó dela. Como ela transformou humilhação em dignidade, rejeição em oportunidade. Hoje, enquanto escrevo essas palavras na varanda da minha casa, regando o jasmim que Dona Cecília me pediu para cuidar, posso dizer com certeza: quando Fernando gritou naquela manhã que sua casa não era depósito de velha, ele estava absolutamente certo. Não era mesmo, porque eu não era uma velha descartável. Era uma mulher com história, experiência, força e muito amor para dar, começando por mim mesma. A corretora Carla me perguntou, naquele primeiro dia, se eu tinha certeza sobre comprar a casa, se não queria conversar com a família. Eu respondi que família era aquela que me acolhia, me respeitava, me valorizava, e que, se fosse preciso, eu mesma seria minha própria família. Hoje, 3 anos depois, olhando para tudo que construí, para as vidas que ajudei a transformar, para a mulher forte e independente que me tornei, posso dizer com absoluta certeza: foi a melhor decisão da minha vida. Porque às vezes, quando achamos que tudo acabou, na verdade, tudo está apenas começando. E nunca, jamais, é tarde demais para sermos felizes, genuinamente, profundamente, completamente felizes. Essa é minha história. A história de uma mulher que foi jogada na calçada como lixo e descobriu que era, na verdade, um diamante que só precisava ser lapidado pela própria experiência. Um diamante que hoje brilha mais forte porque aprendeu a brilhar para si mesmo. E o Fernando? Bem, ele aprendeu que algumas lições da vida vêm com juros compostos. Perdeu uma mãe submissa e encontrou uma mulher que o ama, mas que jamais permitirá ser desrespeitada novamente. Essa é a vingança mais doce que existe: ser feliz apesar de tudo e graças a tudo.